dele. Porque Ele é o Deus dos deuses. Tudo está debaixo das suas mãos. Tudo está no seu controle. Eu canso de ouvir alguém chegar e dizer assim: Deus ainda está no controle. Deus nunca perdeu o controle do Dé. Deus nunca perdeu o controle. Mas irmã, eu estou sofrendo, eu estou chorando, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo injustiçado, eu estou passando por dores, eu não estou entendendo o caminho por onde eu estou vivendo. Ele não perdeu o controle. Essa semana, aliás, antes de ontem, eu tive um sonho que eu via duas mãos descendo do céu, trazendo uma tábua. E quando eu olhava, eu não vi o que estava escrito na tábua. Mas quando as mãos entregaram para mim a tábua, ele virou a tábua e dizia assim: não omita o teu cajado. Não omita, não esconda o seu ministério. Letras douradas. Ai daquele que não cumpre o chamado. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E tu és um escolhido do Senhor. Então acredita. O cajado é teu, porque Ele te entregou. Eu não posso, eu não tenho entendimento, eu não tenho estudo, eu não sei falar. Eu sou tímido. Eu gaguejo. Moisés, quem foi que fez a boca do homem? Segura o teu cajado e declara nessa noite, com firme convicção. Aleluias. Existe um Deus no céu. Estou errando a nota. Que a letra no papel não pode descrever. Oh, aleluias. Não dá para imaginar, não dá para comparar o seu grande poder. Aleluia. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Oh, aleluias. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Então declara: Jeová, o quê? Deus de vida, de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová, vai mudar a tua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, quando manda a mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve. Sem ter reunião, pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Este é o Deus dos deuses, meu irmão. Aleluias! Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Olha ali, ele vai. Vence a luta e faz tombar o inimigo. E a igreja declara: Jeová é o quê? Deus de vida, de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová, vai mudar a tua história hoje aqui.
de parar. Quando manda a mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, faz o inferno explodir. ele sempre resolve, sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Este é o Deus dos deuses, meu irmão. Oh, aleluia! Oh, Elohim, El Shaddai, Adonai, adoro o nome dele. Ele é Deus verdadeiro. Ele te amou primeiro. Escuta aí, ó. Se levanta desse chão. Elohim, El Shaddai, Adonai. Adoro o nome dele. Faz a morte vir a vida. Pra tudo tem uma saída. Faz de ti um campeão. Elohim, canta mais uma vez. Elohim, El Shaddai, Adonai. Bem bonito, igreja. Adoro o nome dele. Ei, ele te amou primeiro. Levanta a mão e recebe. Te amou primeiro. Se levanta desse chão. Se levanta desse chão. Elohim, El Shaddai, Adonai. Adore o nome dele. Faz a morte vir a vida. Pra tudo tem uma saída. Faz de ti um campeão. Quando Deus quer fazer, Ninguém pode parar. quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve. Ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O teu braço é capaz de parar o trovão. Este é o Deus dos deuses. Este é o Deus dos deuses. Este é o Deus dos deuses. Oh, meu irmão. Aleluias. Se você acredita em promessa, se você acredita em profecia, levanta a tua mão para o céu agora. Se você crê em promessa, se você crê que Deus fala, se você acredita, você está pensando que a vida do profeta que recebe a mensagem do céu é fácil? Não é. Porque ele vive uma luta, uma guerra diária. Mas o Senhor diz a este lugar: vai voltar. Vai voltar. Não imagina que o que tu tem feito tem passado a limpo nos olhos de Deus, porque não tem. Vai voltar. O que tu tens plantado vai voltar. Tu irás colher. Mas não larga o cajado que te foi entregue, porque o cajado dado a ti só você pode levar. Sempre que os teus olhos olharem para o lado e disserem: não é para mim, ele diz: é para ti, porque eu que escolho, não é você. Ei, Darabás, o que ele te entregou, ninguém pode tomar de você.
Mas você já orou e entregou a Deus e disse: Senhor, ei, eu queria tanto, Deus. E Ele tem te dito, tem te falado: ei, recebe, porque é teu. Não é segundo a tua convicção, nem o teu entendimento, é teu. A autoridade é tua, o nome de Jesus é disponibilizado a você. Você tem autoridade para curar enfermos, ressuscitar mortos, derrotar demônios. Você tem autoridade para abrir o mar. Você tem autoridade para derrubar. Mas sei, busca o revestimento do Espírito Santo, busca o revestimento da glória de Deus. Ei, eis que eu vejo nesse lugar uma grande árvore com muitos frutos, mas também enxergo muitas pedras. Mas o Senhor diz: ei, os frutos não são teus, são meus. E cada fruto que da tua cair, vai ser para gerar vida. Entende? O fruto que está caindo é para gerar vida. Ele não está caindo, ele está morrendo para gerar vida. Ele está morrendo para gerar vida, para multiplicar. E a árvore não morre porque ela gera mais frutos. Lembra-te da palavra que te foi entregue no primeiro dia deste lugar. Escreve, se possível for, na soleira da tua porta, para que as lutas e adversidades não venham te cegar. Porque aquele que te chamou ainda não concluiu a boa obra. Não importa quem abandonou, não importa quem virou as costas, Ele é fiel para cumprir cada palavra que a ti foi entregue. Ei, essa árvore é frutífera, junto a ribeiros de águas do Espírito Santo. As suas folhas não caem e o seu fruto não cessa. Mas escuta, ele tem que amadurecer e multiplicar. E que você, como fruto, diga: eis-me aqui. Não tenha medo, não tenha medo. Porque o fruto, ele vai ser levado para gerar vidas. Em nome de Jesus. Aleluias. E declare, a vitória é minha, porque o meu Deus é o Deus do impossível. Dê uma salva de palmas para o Senhor. A palavra declara que a semente, ela só gera uma nova árvore se ela morrer. E esperar no Senhor é o que a gente pode fazer de melhor nessa terra. Eu queria que você declarasse agora: Senhor, se preciso for, me leva à casa do oleiro agora e refaz a minha vida. Você pode pedir isso, que o Senhor refaça a sua vida. Diz: Senhor, me leva à casa do oleiro. E se doer, doeu. Se doer, doeu. Se eu tiver que largar tudo, que seja a tua vontade, não a minha. Mas eu sei que a tua vontade para mim traz perfeição, é agradável e é perfeito. Então eu não preciso temer. Diga: eu não preciso temer. Meu Deus cuida de mim. Aleluia. Eu largo tudo para viver o tudo. Eu largo o erro para viver Jesus. Oh, glória. Eu largo a vida para viver a tua. Oleiro, me refaz.
Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo o raso pra ir mais profundo. Te busco como. Levanta a mão, tem coragem. Quebra-me quantas vezes quiser. Bem bonito, canta, igreja, me refaz. Me refaz. Me refaz. Me refaz. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Eu largo tudo, canta. Eu largo tudo pra viver o tudo. Como dói isso, meu irmão. Eu largo o erro pra viver Jesus. A gente vai entender isso depois. Eu largo a vida pra viver a tua. Oleiro, me refaz. Mas você tá ali e diz: Senhor, seja a tua vontade. Então eu largo tudo pra viver o tudo. Aquilo vai aprendendo. Eu largo o raso pra ir mais profundo. Então eu te busco como o ar que preciso respirar. Ei! Quebra-me quantas vezes quiser. Me refaz. Me refaz. Não tenha medo, não. Me refaz. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Mais uma vez, me refaz. Me refaz. Oh, me refaz. Eu preciso tanto, Deus. Me refaz. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Ainda que doa, ainda que doa, eu quero ser moldado. Ainda que doa, eu quero ser curado. Vai gerando marcas que tem do Cordeiro, que eu largo meu eu para ser transformado. Ainda que doa, eu quero ser moldado. Ainda que doa, eu quero ser curado. Vai gerando marcas que teve o Cordeiro. Eu largo meu eu para ser transformado. Ainda que doa, eu quero ser moldado. Ainda que doa, eu quero ser curado. Vai gerando marcas que teve o Cordeiro. Eu largo meu eu. Oh, me refaz. Me refaz. Me refaz. Me ensina a ser. Eu quero ser. Canta, igreja. Senhor amado. Você chega com toda humildade, como um vaso nas mãos do oleiro. Ele vai pegar você, Quebra minha vida, vai quebrar você e fazer de novo. eu quero ser. Isso porque não é a sua vontade, mas a vontade dele. A vontade dele que é boa, perfeita e agradável. Você só entrega tudo, tudo.
como tu queres, como tu queres, Senhor amado. Tu és oleiro e eu e você. Quebra minha vida, quebra minha e com bastante fé e ousadia me faças de novo. Eu quero ser, Você é o quê? Eu quero ser um vaso novo. Me refaz. Bem bonito, igreja, canta, vai. Me refaz. Não tenha medo, não tenha medo. Me refaz. Me refaz. Me ensina a ser. Ainda que doa, cante. Ainda que doa, eu quero ser moldado. Ainda que doa, eu quero ser curado. Gerando marca, eu largo meu eu. Ainda que doa, eu quero ser moldado. Vai gerando marcas, eu largo meu eu. A maior prova de amor é o Senhor não desistir dos seus, mas transformá-los para a sua glória, em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas bem forte a Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pode sentar no seu lugar, a paz do Senhor para você. Que bom você estar aqui, que seja uma noite maravilhosa, como já está sendo, uma noite cheia do Espírito de Deus. A presença de Deus na sua casa é uma das coisas mais confortantes que nós podemos viver. Isso é maravilhoso. Quero chamar as crianças aqui na frente, venham, para a gente poder orar por vocês. Glória a Deus. Sábado que vem já é o culto infantil, amém? Culto das crianças. Quero contar com cada papai, cada mamãe que vai trazer seu filho, cada tio, cada tia, que também vão trazer as suas crianças. E sexta-feira tem as células, né? As células Kids estaremos passando no decorrer da semana. Amém, igreja. Vamos orar pelas nossas crianças, amém? Estende tuas mãos, fecha os olhinhos, crianças. Senhor, em nome de Jesus, desde já, Pai, te entregamos aqui cada criança e cada família representada. Que a gente vai lá para o nosso culto, te cultuar, Pai. Que o Senhor possa estar presente desde já. Isso em nome de Jesus. Amém. Boa noite, povo de Deus, paz do Senhor a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus. O Senhor é bom demais. Que bom estarmos aqui nessa noite, cultuando esse Deus que tem nos abençoado a semana toda, amém, igreja?
Ele tem nos abençoado e domingo é o dia de nós estarmos na casa do Senhor, para cultuar esse Deus lindo que tem feito tantas coisas na nossa vida. E eu queria abrir com você Mateus, capítulo 7, para nós iniciarmos. Mateus, capítulo 7. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. Você pode orar junto comigo nessa noite, em nome de Jesus? Coloque as mãos no seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós nos rendemos, Senhor, à Tua presença nessa noite, Pai. Tu tens liberdade, Senhor, nesse lugar. Tu tens liberdade na nossa vida, no nosso coração. Fala conosco, Senhor, essa noite, através da Tua palavra. Que seja o Senhor a falar conosco nessa noite. Prepara o nosso coração como aquela terra fértil, Senhor, que vai receber muitas sementes, porque essa semente venha frutificar. Ah, Jesus, que ela venha frutificar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 24, fala sobre algo muito precioso e que nós já ouvimos tantas vezes. Diz assim a palavra do Senhor: quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações, os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve meu ensinamento e não pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Misericórdia, Senhor. Já é tão conhecida essa passagem, mas o que o Senhor tem colocado no meu coração desde a última vez que eu preguei aqui, e o Senhor já deixou essa palavra no meu coração para hoje. E o que que Deus falou muito ao meu coração sobre esses versículos é que aqui há uma construção. Toda construção precisa de base, né? Toda construção precisa de um alicerce firme. Não precisa a gente entender muito sobre isso, mas quando a gente vê uma construção, a gente sabe que primeiro precisa da base, que é o fundamento ali, para poder depois, né, construir as paredes. E essa base, ela não pode ser qualquer coisa. Esse fundamento para se construir alguma coisa não pode ser qualquer coisa, não pode ser qualquer material. E da mesma forma que toda construção precisa de uma base, um alicerce firme, aqui nesse versículo fala também sobre dois construtores, dois tipos de construtores. Aqui fala sobre o construtor, um construtor sábio, que é aquele que ouve e pratica a palavra, aquele que obedece o Senhor. Existe o construtor, que é o tolo, aquele que ouve, mas não pratica, não obedece a palavra. E nós sabemos
cristãos, nós sabemos que a nossa base da nossa vida como um cristão é a palavra de Deus. Não adianta a gente correr para um lado, correr para o outro, não adianta. A nossa base é a palavra de Deus. É o nosso alicerce, é o nosso fundamento, é tudo que nós precisamos está aqui na palavra. E o interessante é porque para se construir algo, precisa do alicerce firme, que não pode ser qualquer coisa, mas também depois do alicerce, para se construir as paredes, precisa de quê? Dos tijolos. E cada tijolo que você coloca em uma construção, ele vai crescendo cada vez mais, até se tornar aquilo que está no projeto, aquilo que se está, no sonho ali no papel, para poder haver a construção, precisa dos tijolos. E aqui fala sobre os dois construtores, o sábio e o tolo. E aquele sábio, ele construiu a casa. Aquele que é sábio, ele constrói a sua casa sobre o alicerce verdadeiro, que é a palavra de Deus. Somos nós, amém, igreja? Aquele construtor que é sábio, ele coloca como alicerce a palavra. Depois do alicerce, ele vai colocar os tijolos, um após o outro. E esses tijolos também fazem diferença na construção da nossa casa. Fazem parte da nossa construção, da nossa casa, os tijolos, o perdão. Se você vai construir uma casa, você vai colocar um tijolo ali chamado perdão. Que esse tijolo ele é fundamental, primeiro começando dentro da nossa casa, na nossa família. Nós precisamos aprender a perdoar dentro da nossa casa. Se a gente não consegue aprender a perdoar dentro da nossa casa, os nossos próprios familiares, fora a gente não vai conseguir. Então, esse tijolo ele é fundamental para a construção, o perdão. Outro tijolo, confiança em Deus. Se nós vamos construir a nossa casa, nós precisamos confiar nele. Nós precisamos do tijolo chamado cura, onde nós nos deixemos curar pelo Senhor dos senhores e o médico dos médicos. E para essa construção precisa de um tijolo chamado cura, onde nós fomos curados. Existe outro tijolo chamado humildade. Ele também é fundamental para nós. Eu estou dando só alguns exemplos, tá? Mas se fosse nomear cada tijolo, a gente levaria a noite inteira. Existe outro tijolo colocado na nossa construção, nosso devocional. É um dos fundamentais na nossa vida. Se eu não for construir a minha casa, eu não colocar aquele tijolo chamado devocional, eu não vou conseguir construir essa casa. Até consigo, como o tolo. O tolo consegue construir a casa, mas já já a gente chega lá no tolo. Então nós precisamos colocar esse tijolo chamado devocional. Precisamos colocar um tijolo chamado fé, onde a nossa fé tem que estar afirmada em Cristo Jesus. Isso é algum dos exemplos que um construtor sábio constrói a sua casa. Aí a gente vai para o tolo. Um construtor tolo, como é que ele constrói a sua casa? Ele consegue construir. Mas o fundamento, o alicerce que ele vai colocar na casa dele não é a palavra de Deus. Porque nós temos duas opções quando nós conhecemos a palavra. Ou nós obedecemos a palavra de Deus, ou nós obedecemos a nós mesmos. Ou nós fazemos a vontade de Deus, ou fazemos a nossa vontade. Então, enquanto o construtor sábio
colocava o alicerce na sua construção, na sua base ali a palavra de Deus, o tolo colocava a sua própria vontade para a sua construção. Enquanto o sábio colocava ali o perdão como tijolo, o tolo colocava a falta de perdão. O tolo não consegue perdoar. O tolo é aquele que quer construir uma casa também, como o sábio quer construir. Mas o tolo, ele não consegue perdoar. Sabe, o tolo é aquele que mesmo sendo machucado, sendo maltratado, e mesmo passando tantos anos, muito tempo, o tolo ele não consegue perdoar. Às vezes até parece que ele acha que perdoou, mas quando ele sente ranço por aquelas pessoas que talvez machucaram ela no passado, e elas ainda sentem esse ranço, significa que elas não conseguiram perdoar. Isso é uma tolice. O tolo é aquele que coloca o tijolo da confiança em si mesmo. A palavra do Senhor diz que muitos confiam em carros, em cavalos, mas nós que conhecemos Deus, nós confiamos no Senhor. E o tolo é aquele que coloca a sua confiança em si, a confiança no seu dinheiro, a confiança no seu status, a confiança somente nas coisas daqui dessa terra. Esse é o tolo. O tolo é aquele que coloca o tijolo, enquanto o sábio colocava um tijolo de cura, porque ele foi curado já. O tolo colocou um tijolo de alguém que estava ferido, alguém que ainda estava sangrando e machucado, alguém que não conseguiu de maneira nenhuma ainda ser curado, porque ele não se deixou ser curado. Quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós atendemos o chamado do Senhor, a gente vem ferido, machucado, maltratado, a gente vem com tantas bagagens ruins. Mas quando a gente se quer realmente mudar de vida e se desprender dessas bagagens, uma das coisas que acontece conosco é a nossa cura. Nós somos curados de muitas doenças lá do passado. Nós somos curados de muitas feridas que muitas vezes nós chegamos na presença do Senhor sangrando ainda em carne viva. Mas o Senhor é aquele que tem uma unção de cura sobre seus. O Senhor é aquele que tem uma unção sobre cada filho que Ele chama. E aquele tolo, ele tem também um tijolo chamado orgulho. Ele quer construir a sua casa, mas ele quer colocar aquele tijolo de orgulho na sua construção, onde ele não consegue ser humilde de maneira nenhuma. Ele veio do passado com esse orgulho, trazendo essa bagagem, ele não consegue se libertar desse orgulho, porque ele não consegue se humilhar na presença do Senhor. O tolo é aquele que traz um tijolo para a sua construção, enquanto o sábio, ele faz o seu devocional, ele coloca o seu tijolo ali como fundamento naquela construção, o seu devocional, que é o seu momento com Deus, é o seu relacionamento com Deus. O tolo, ele coloca o tijolo chamado correria. Ele quer fazer a sua construção, mas ele coloca aquele tijolo ali, que é a correria que nós vivemos hoje nesse mundo, que todos nós sabemos e nós trabalhamos, nós temos uma vida muito corrida hoje. E se nós não nos atentarmos para isso, essa correria, ela vai roubar de nós o momento mais precioso da nossa vida, que é o nosso momento com Jesus. É o nosso momento que nós separamos para estar com Jesus. É maravilhoso estar em família. É maravilhoso estar com o seu cônjuge.
com seus filhos, ou em almoço, ou numa festa, é maravilhoso. Mas nada pode se comparar ao momento que eu estou com o meu Deus. Porque muitas vezes, quando nós estamos muito carregados, muitos problemas, às vezes nós estamos muito atarefados, tantas preocupações, e às vezes estar com as pessoas que nós amamos traz um conforto, traz uma força para nós, mas traz mais força quando nós buscamos força nele, porque ele sabe aonde dói, ele sabe aonde está tocando, ele sabe aonde está doendo, ele conhece tudo de nós, e só ele pode dar a força que nós precisamos naquele momento. Então são alguns dos exemplos que o tolo e o sábio, dois construtores, constroem a sua casa. E nós vemos o exemplo aqui, nesses versículos, de duas casas que foram construídas. Aí a gente vê aqui que lá nos versículos diz assim: quando vierem as chuvas, as inundações, os ventos castigarem a casa. Essas mesmas chuvas, essas mesmas inundações, esses mesmos ventos, elas vêm sobre as duas casas que foram construídas. As duas casas vêm as mesmas dificuldades. Mas mesmo vindo as dificuldades sobre as duas casas, só uma ficou de pé. Só uma conseguiu se manter de pé. Por quê? Porque ela estava firmada na rocha. E essa rocha não é a religião. Essa rocha não é a nossa religião. Essa rocha não é a rocha, não é os crentes, não é os católicos, não é o banda, não é a religião nenhuma. Essa rocha que a nossa casa deve ser construída não é nenhuma religião, não é nenhum hábito religioso que muitas vezes nós nos acostumamos e criamos hábitos religiosos na nossa vida. Não são as doutrinas que nós aprendemos. A rocha não é essa. A rocha é Jesus. A rocha é viver exatamente praticando aquilo que Jesus ensina todos os dias para nós. Nós lemos a palavra e eu tenho certeza que todos os dias o Senhor fala conosco na palavra. E por que nós não praticamos essa palavra? Por que nós não colocamos em prática tudo aquilo que nós lemos todos os dias? Ou então, para que serve ler a palavra, fazer um devocional todos os dias se eu não estou colocando em prática? Para que serve todos os dias eu separar um momento, ler um capítulo da Bíblia e eu não conseguir perdoar o meu irmão? Para que está servindo a leitura da palavra? Se ela não está me curando, eu não estou deixando ela me curar, eu não estou deixando ela me libertar, ela não está fazendo efeito na minha vida, por quê? As dificuldades vêm para todos nós. Seja crente, seja não crente, seja rico, seja pobre. Para todos nós as dificuldades vêm. Seja para quem ora, seja para quem faz devocional, seja para quem não faz, seja para quem não ora. A dificuldade ela vem para todos nós. Nós estamos nessa terra ainda. Então as dificuldades elas vão vir sobre todos nós. Mas quando as dificuldades vêm, só cai aquela casa que foi construída na areia. As dificuldades vão vir sobre todos nós, todas as pessoas dessa terra. Mas só cai aquela casa que foi construída na areia. Aquela casa que não foi obediente, onde aquele construtor não foi obediente nem praticou a palavra do Senhor.
E a pergunta para nós, igreja, nessa noite, para todos nós que estamos aqui: que tipo de construtor tem sido cada um de nós? Que tipo de construtor é você? O sábio ou o tolo? Sábio, esse construtor sábio, ele prevalecerá junto com toda a sua família. Ele vai continuar de pé junto com toda a sua família. Mas o tolo, ele vai perecer junto com sua casa. E isso é terrível, porque a palavra nos ensina e a gente muitas vezes perecemos porque não obedecemos. Eu queria que você abrisse comigo lá em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Diz assim, ó, a palavra do Senhor: lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Você entende o que a palavra está dizendo para mim e para você nessa noite? Que nós estamos pecando ao sabermos o que devemos fazer e a gente ainda não estamos fazendo. Nós estamos pecando quando a Bíblia diz que nós devemos perdoar e a gente não conseguiu perdoar. Nós estamos pecando quando a Bíblia diz que nós temos que amar o nosso próximo e nós estamos com ranço do próximo. É pecado saber, porque se nós descobrimos a verdade e nós não a praticamos, nós já estamos pecando. Eu achei interessante, esses dias eu estava lendo com a Débora, no devocional, e a gente estava lendo sobre um rei que fez uma reforma religiosa. E depois eu fui estudar, e eu encontrei mais alguns reis que fizeram outras reformas religiosas também. Eu achei interessante, porque aqui nós estamos falando sobre dois construtores que estavam construindo sua casa. Um sobre a rocha e outro sobre a areia. E para isso nós temos que nos atentar como nós estamos construindo a nossa casa. Porque nós estamos falando aqui, primeiramente nós precisamos entender que essa casa é a nossa casa espiritual. É nós, cada um de nós primeiro. Essa construção tem primeiro começar em nós. Nós temos que ser sábios, nós temos que alicerçar a nossa vida na palavra de Deus. Nós precisamos colocar os tijolos na nossa vida do perdão, da confiança, da cura e tantos outros. Nós necessitamos disso primeiro para nós. Mas também nós precisamos nos atentar para nós, essa construção, porque dentro da nossa casa, nós somos sacerdotes. Nós somos a coluna da nossa casa e essa coluna precisa estar firmada no Senhor, para que a nossa casa ela seja salva, a nossa família também seja salva. Então, primeiro começa em nós, para poder gerar os frutos dentro da nossa casa. E eu encontrei nesses reis reformas que eles fizeram. Eu não vou abrir com vocês, porque são 4 capítulos diferentes. Mas eu vou te dizer, você pode anotar e ler em casa. Lá em 2 Crônica 15, anote aí para você ler em casa. Fala do rei Asa. Asa começou reformas religiosas, removendo ídolos e buscando agradar a Deus, assim como fez Davi.
Davi passou toda a sua vida agradando o Senhor. E Asa ali entrou como rei. Começou essa reforma religiosa ali, tirando os ídolos, destruindo altares ali e buscando agradar sempre a Deus. Eu achei tão interessante porque esse rei era o que eu estava lendo com a Débora, né, ontem. E eu lembro de uma parte que dizia que ele estava agradando tanto a Deus, fazendo essa reforma, que ele tirou até a sua própria mãe do trono de rainha. Ele tirou porque ela estava ali, ela fez, eu acho que foi um ídolo, não foi, Débora? Fez um ídolo ali, a Bíblia em TLH fala de um ídolo nojento, né? Ela usou essa palavra nojento. E ele destruiu e tirou a sua mãe ali como rainha por causa que ele estava reformando tudo. Aí o outro é o rei Josafá. Está lá em 2 Crônica 17, anote aí. O rei Josafá é filho do rei Asa. Ele também fez reformas, removendo santuários e promovendo a adoração a Deus. O outro rei é o rei Ezequias. Você vai encontrar lá em 2 Reis 18. Também removeu altares idólatras, destruindo imagens de outros deuses e centralizando a adoração no templo de Jerusalém. O outro rei é o rei Josias. Lá em 2 Reis 23 você vai encontrar a história do rei Josias. Esse rei Josias foi o cara. Ele começou o seu reinado com 8 anos de idade. Mas no 12º ano do seu reinado, ele começou a reforma religiosa daquele lugar. Josias é considerado um dos maiores reformadores religiosos, realizando uma limpeza profunda do templo e do reino, removendo ídolos, altares pagãos e praticando a Páscoa de acordo com a lei, porque na época já não se comemorava mais a Páscoa, já não fazia mais a festa da Páscoa, o povo tinha esquecido. E Josias veio e fez essa reforma e colocou em prática a festa da Páscoa de acordo com a lei. Josias também é conhecido por redescobrir o livro da lei, que foi fundamental para as suas reformas. Não sei se vocês já leram a história de Josias, mas anote aí para você ler em casa, 2 Reis 23. É maravilhoso, porque ele redescobriu o livro, estava escondido, e alguém encontrou o livro e levou para Josias ali. Na mesma hora, Josias se colocou ali diante do Senhor e fez com que todo o povo refizesse a sua aliança com Deus novamente. E aqui nós estamos falando sobre reformas religiosas, onde reis foram levantados para destruir altares, para destruir imagens, para destruir altares pagãos, para remover ídolos. Esses reis buscaram restaurar a adoração a Deus novamente, porque o povo naquela época tinha esquecido de adorar o Senhor. Eles estavam adorando outros deuses. Qualquer coisa que se colocasse, aquela cadeira, vamos adorar a cadeira. Colocasse aquela mesa, vamos adorar a mesa. O povo era assim, queria algo para adorar, mas tinha Deus, mas eles esqueciam de Deus e adorar qualquer coisa que não fosse o verdadeiro Deus. E ali eles restauraram a adoração a Deus e eliminaram a prática idólatras, deixando legado de fé e devoção a Deus. E que eu achei interessante aqui, que falou muito comigo, porque nós abrimos aqui a palavra falando sobre construção das casas. E aqui, esses reis, eles tiveram a coragem de desentulhar o trono de Deus. Naquela época, as pessoas tinham esquecido de Deus, de adorar o Senhor.
E eu ali conversando com a Débora sobre exatamente essa palavra, e me veio algo que eu comecei a imaginar aquele povo, naquela época, adorando a deuses, fazendo altares pagãos. Ali antes havia um trono do Senhor naquele lugar, o trono que era somente do único Deus verdadeiro. Mas aí as pessoas começaram a adorar outras coisas que não fosse Deus. E aquele trono, que tinha um trono, isso foi minha imaginação, tá, gente? Vê se vocês conseguem imaginar junto comigo. Eu imaginei ali o trono do Senhor e as pessoas construindo altares e entulhando o trono de Deus. Deus já não estava ali no trono. Ali, no meio daquele povo, ele já não estava mais. O trono estava vazio. E aí as pessoas começaram a fazer adoração a ídolos, aí entulhando o trono. É como se fosse colocando coisas, adoração a Deus Baal, ia colocando, deixa eu ver outras coisas aqui. Ídolos, ia colocando, entulhando o trono do Senhor. E eu comecei a imaginar aquele trono do Senhor, que é do Senhor, todo entulhado de coisas. Todo entulhado de ídolos, de coisas que Deus abomina. E ali o trono do Senhor, o Senhor não podia mais sentar naquele trono, porque estava todo entulhado. Aí o Senhor levanta esses reis. E aí esses reis começaram a fazer uma reforma naquele lugar, e eles começaram a desentulhar aquilo que estava em cima do trono do Senhor. Vocês conseguem imaginar isso? Imagina aquela cadeira toda entulhada de coisa, você não consegue nem enxergar mais o pé dela, de tanta coisa que tem em cima dela. Aí esses reis chegaram e começaram a tirar as coisas de cima, desentulhar. A cadeira estava entulhada. E as pessoas começaram a tirar, os reis começaram a tirar, a desentulhar de cima da cadeira, do trono que era do Senhor. O que foi que aconteceu? O povo tinha entulhado o trono com idolatrias, práticas imorais e etc. Não tinha mais espaço para Deus. Os entulhos tinham roubado todo o espaço de Deus. Mas esses reis, todos eles foram reis de Judá. Eles tiraram todo o entulho que ocupava o lugar de Deus. E com a reforma, o Senhor, o Deus único e verdadeiro Senhor, Ele pôde ocupar o seu lugar no trono. E Ele pôde reinar novamente. Alguém pode dizer glória a Deus por causa disso? Glória a Deus, o Senhor... Glória a Deus por isso. Aleluia. Você consegue entender o que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite? O Senhor quer levantar um rei Asa no meio de nós. O Senhor quer levantar um rei Josafá no meio de nós. O Senhor quer levantar Ezequias no meio de nós. O Senhor quer levantar Josias no meio de nós. Para que a gente possa desentulhar o trono do Senhor. Que as pessoas estão cegas, não conseguem mais enxergar o trono que é dele, somente dele. Nós precisamos nos erguer e nos levantar e começar a desentulhar aquilo que está ocupando o trono de Deus. Aí a pergunta para nós nessa noite: o que temos colocado no alicerce da nossa vida? O que nós temos colocado como base da nossa construção? O Senhor nos convida nessa noite para reformar os nossos alicerces. Sabe, talvez nós estamos já, alguns de nós já estão com muitos anos já nessa caminhada com Cristo. E muitas vezes nós nos enganamos, achamos que estamos no caminho certo, e até estamos. Mas muitas vezes as nossas práticas ou os nossos tijolos que nós temos colocado na construção dessa caminhada são tijolos que não convém mais nós.
não nos convém mais para nós. O Senhor quer remover da nossa vida esses tijolos. O Senhor quer remover do nosso alicerce coisas que não são a base, que é a palavra de Deus. O Senhor quer remover da nossa vida esses alicerces, esses tijolos que têm muitas vezes nos afastado de Deus. Qual a base nós temos construído a nossa fé na nossa vida? Nós precisamos rever, igreja. Nós precisamos desentulhar aquilo que tem roubado o lugar de Deus na nossa vida. Porque nós, muitas vezes, podemos até ler a palavra, podemos até, sim, estar fazendo nosso devocional. Mas como eu falei lá no início, se essa palavra, se ela não está nos transformando, não está adiantando. Tem alguma coisa de errado em nós que não está nos transformando. A palavra é aquela que transforma, a palavra é aquela que confronta. A palavra de Deus, ela não vem para a nossa vida massagear o nosso ego. Ela vem para confrontar. E eu amo quando Deus me confronta. Eu amo quando Deus me confronta, porque eu sei que eu preciso mudar. E quando Deus está me confrontando, é porque Ele me ama demais. E Ele quer ver a minha mudança. Da mesma forma é com cada um de nós. A palavra de Deus, ela tem que trazer renúncia para a nossa vida. Quando a gente lê a palavra, nós devemos ler e dizer, nossa, igual o rei Josias descobriu ali o livro da lei, e ele rasgou as suas vestes, vestiu o pano de saco, e ele, nossa, nós estamos fazendo tudo errado, nós precisamos reformar tudo isso, porque está tudo errado. Da mesma forma somos nós, a ler essa palavra, que é luz para os nossos caminhos, olhamos para palavras, começamos a ler, e dizemos, Senhor, eu estou fazendo tudo errado. Eu preciso melhorar cada dia, porque está errado o que eu estou fazendo. Eu estou me alicerçando tudo errado, eu estou fazendo errado. Eu estou construindo errado. E deixa eu te dizer uma coisa. Muitas vezes nós estamos na igreja, fazendo até coisas para Deus, nos nossos ministérios. Mas isso não significa que fazer coisas para Deus é estar com Ele. Ou fazer coisas para Deus é a mesma coisa que Deus está no trono da nossa vida. Muitas vezes nós estamos fazendo coisas para Deus na nossa correria, no nosso ativismo, estamos fazendo as coisas para Deus, mas Deus ainda não está no trono da nossa vida. Ainda não está. A cadeira dele, o trono dele que está aqui no nosso coração está entulhado de muita coisa. Nós precisamos desentulhar aquilo que está dentro do nosso coração. O Senhor precisa se assentar nesse trono para que a nossa vida possa mudar. A nossa vida só é mudada quando o Senhor vem transformar cada um de nós. Porque nós sozinhos a gente não consegue se transformar. Você acha que se você pegar uma pessoa que é totalmente dependente do álcool, dependente das drogas, dependente da prostituição, você acha que se você pegar aquela pessoa e dizer assim, ei, se transforma em outra pessoa, não é uma mágica. Só o Senhor, Deus Todo-Poderoso, pode transformar a vida de alguém, só Ele. A gente sozinho, a gente não consegue. Você acha que se Deus não tivesse chamado a cada um de nós para estar aqui nessa noite, nós estaríamos aqui? Não. Foi Ele, é Ele, tudo é Ele. Glória a Deus por isso. E quando Deus está reinando, quando Deus está no trono, reinando na nossa vida, nós não fazemos mais a nossa vontade. Isso é uma das coisas bem nítidas que Deus está no comando da nossa vida. Quando Deus está no trono,
reinando na nossa vida, nós não fazemos mais a nossa vontade. Nós fazemos a vontade dele. Nós até às vezes queremos fazer a nossa própria vontade. Mas nós quebramos a cara. Porque quem manda é o Rei. E nós estamos aqui para servi-lo e para adorá-lo. Deixa Deus reinar na sua vida, igreja. Deixa Deus reformar os seus alicerces. Construa sua casa. Construa sua família sobre a rocha inabalável que é Jesus. Sabe, quando nós não deixamos o Senhor sentar no trono aqui dentro do nosso coração, quando nós não deixamos Ele reinar na nossa vida, isso altera em toda a nossa família, toda a nossa casa, enfim, essa palavra aí que vocês sabem. Tudo na nossa casa, tudo. É como aquele homem que fez a casa sobre a areia. Quando vem as tempestades, as chuvas, as inundações, o que vai acontecer? Tudo vai acabar se destruindo aos poucos. Casamento se destruindo, filhos saindo da presença do Senhor, se é que estão na presença do Senhor. Famílias com brigas, com contendas, sem a presença do Senhor. O Senhor já não reina mais naquela casa, o Senhor já não tem mais seu trono naquela casa, porque está entulhado, o trono dele está entulhado. Nós precisamos deixar que o Senhor reforme os nossos alicerces. Essa palavra que o Senhor trouxe para nós nessa noite, reformando os alicerces da nossa vida, para que o Senhor possa cuidar da nossa família. Precisamos fazer com que a nossa rocha seja Jesus, porque quando vier as tempestades, ou seja, as provações, os problemas, as guerras, as batalhas dessa vida, que todos nós passamos por elas, quando vier esses problemas, essas guerras, você e a sua casa não serão abalados se estiverem firmados na rocha. Não serão abalados. Você pode até se ferir com as inundações, com as guerras, com as batalhas, com as tempestades. Elas podem vir, sim, elas vêm. E nós podemos até nos ferir no meio dessas batalhas. Nós podemos até nos machucar no meio dessas guerras. E pode até doer no meio dessas tempestades. E podemos até mesmo sangrar no meio dessas inundações. Mas uma coisa nós temos a certeza: nós não seremos destruídos. As tempestades, elas vão chegar para todos nós, como tem chegado. Porque nós estamos ainda aqui na terra. Vão vir as chuvas, vão vir muitas. Mas elas não poderão destruir a nós e a nossa casa, se nós fizermos a nossa casa ser firmados na rocha que é Jesus. Porque quando aquele homem sábio, como aquele homem sábio, Jesus diz assim, a palavra diz assim, como aquele homem sábio que construía a sua casa sobre a rocha. Por que ele construiu sobre a rocha? Por que ele é sábio? Porque ele ouviu, porque ele colocou em prática tudo aquilo que ele ouviu, ele obedeceu às palavras e ensinamentos do Senhor. Esse é o homem sábio, esse é o construtor sábio, aquele que ouve, aquele que obedece às palavras que nós lemos todos os dias aqui na Bíblia. A sua casa foi construída sobre a rocha, amém, igreja? Em nome de Jesus. Com temor e obediência, você colocou os tijolos corretos nessa construção, amém? E é isso que nós temos que rever na nossa vida. Nós estamos na igreja, glória a Deus, estamos servindo o Senhor, glória a Deus, mas precisamos rever que tipo de alicerce nós construímos até aqui.
Porque nós podemos até ter começado a construir sobre a palavra. A base, a palavra. A palavra de Deus como base, como alicerce, como um fundamento para a nossa casa, para a nossa vida. Aí depois a gente foi colocando os tijolos. De um a um a gente foi colocando os tijolos. E nós começamos bem. Começamos a colocar os tijolos certos. Mas muitas vezes, por causa das preocupações, da correria do nosso dia, a gente foi misturando os tijolos. Aí foi colocando tijolos errados. E estamos aqui hoje, achando que por ter começado certo, estamos bem. Não. O Senhor diz que a gente precisa fazer uma reforma na nossa vida. O Senhor diz que nós precisamos reformar os nossos alicerces nessa noite. O Senhor nos dá a oportunidade de nós olharmos para nós, olhar para a nossa casa, para a nossa família e a gente fazer essa reforma. O Senhor conta com cada um de nós. O Senhor conta com o Josafás, com o Josias. O Senhor conta com Ezequias, o Senhor conta com os reis Asa que estão aqui nessa noite para fazermos essa reforma, porque só assim nós não seremos abalados, só assim a nossa casa vai continuar firmada na base, na rocha que é Jesus. Amém, igreja? Dê uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Fique de pé nessa hora em nome de Jesus. Glória a Deus. O Senhor tem nos chamado, igreja, para nós sermos sábios. Por isso que a palavra de Deus está aqui para nós. E glória a Deus que nós temos acesso a ela. Quantas pessoas estão aí querendo ler a palavra? Em alguns países elas não têm esse acesso à palavra, porque as palavras foram rasgadas e queimadas. Não se tem Bíblia para ler, porque todas foram queimadas. Nós temos acesso a essa base, esse alicerce, todos os dias da nossa vida, para nós lermos e alicerçar não somente nós, mas a nossa casa e a nossa família. O que será dos nossos filhos se nós formos construtores tolos? O que será dos nossos casamentos se nós formos construtores tolos? Que construiu sobre areia, que ouviu a palavra, mas não obedeceu. O que será da nossa geração? O que será dos nossos filhos? Filhos desobedientes, filhos que estão lá no mundo se perdendo, se embriagando, se prostituindo. O que será dos nossos filhos? O mundo vai acabar, que é isso que o mundo está querendo lá fora. Acabar com os nossos filhos, com as novidades que estão aparecendo no mundo. Mas nós estamos aqui nessa noite. O Senhor está chamando cada um de nós para sermos os reformadores dos alicerces em nome de Jesus. O Senhor vai te capacitar se você o buscar de todo o coração. Busque aqui, ó, a palavra. É a palavra, é ela que tem força, é ela que tem os tijolos certos, é ela que tem o alicerce certo para você construir a sua casa sobre a rocha, em nome de Jesus. No seu lugar, feche os seus olhos. Quero que você se concentre na presença de Jesus. Queria te convidar a fazer uma oração. E quando nós escutamos essa mensagem e nós lemos sobre reis que decidiram largar tudo e colocar a casa de volta ao caminho do Senhor, e nós ficamos pensando o que leva pessoas a fazerem isso, a quebrar ídolos, a quebrar correntes, para voltar a Jesus.
E a única resposta é tendo um encontro real com Ele, Glória a Deus. sendo visitado por Ele, sendo cuidado por Ele. Quero que você ore junto comigo. Jesus, nós te pedimos que essa noite o Senhor nos visite aqui, que a Tua presença permaneça nesse lugar. Aleluia. Jesus, nós desejamos levar essa mesma presença para os nossos lares. Jesus, nós clamamos que essa mudança seja real em nossa vida, que a gente abandone tudo, tudo aquilo que tem tomado o Teu lugar, tudo aquilo que tem tomado a posição de rei. Jesus, nós queremos abandonar essa noite. Feche os seus olhos no seu lugar, a gente vai cantar essa canção. E enquanto nós cantamos, deixe o Espírito Santo vir até você. Jesus, nós te pedimos. Não compreendo os seus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos seus caminhos. Levante a voz e cante. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. E te direi que vai valer a pena, e vai valer a pena, e vai valer a pena mesmo. E vai valer a pena, vai valer a pena, e vai valer a pena mesmo. Não compreendo os seus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos seus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. E te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Levante a voz e cante.
valer a pena, vai valer a pena, e vai valer a pena mesmo. Cante mais alto mais uma vez isso. Vai valer a pena, vai valer a pena, e vai valer a pena mesmo. Diga quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei, Jesus, sim, 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 Jesus, sim, 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 Jesus, valeu, valeu, valeu. O Espírito Santo vem sobre nós. Nós entregamos tudo, 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 tudo. Ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração. Cante, eu não vou parar, eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar, Senhor, eu não vou parar, eu gastarei minha vida aos seus pés. Levante a voz em adoração e cante.
buscamos a vontade de Deus, é aquela que é boa, perfeita e agradável, a nossa vida vai se construindo a ser mais forte do que realmente nós somos. Aquilo que nos constrói como pessoa em todo o decorrer da vida é aquilo que vivemos, é aquilo que passamos. Se nascemos no Brasil, aprendemos a ser brasileiros. Se somos do Ceará, nascemos e crescemos aqui, aprendemos a ser cearense. Nós temos o sotaque daqui, os costumes daqui, os comportamentos daqui. Isso é em qualquer região. Agora, quando nós nascemos no reino de Deus, tudo tem que mudar. Os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes também tem que ser relacionada ao reino dos céus. Alguém está entendendo? Até o sotaque muda. Por mais que ainda traga o peso da região, mas o comportamento é gerado através daquilo que você vive. E se você vive uma fé verdadeira, seus pensamentos vão sendo construídos em cima de coisas que são bem mais fortes do que você. Bem mais fortes. Essa é a única razão para se viver a fé. É se tornar mais forte do que é, porque já não está relacionado àquilo que fomos, mas àquilo que somos em Cristo Jesus. Ah, mas eu não consigo perdoar. Sim, sozinho não, nem eu. Mas com o pensamento do céu eu consigo perdoar, porque Jesus me perdoou, irmão. Ah, mas eu não consigo, sabe, andar, falar dessa forma. Eu sou diferente, todo mundo é diferente. Todo mundo é diferente, querido. Mas é porque o meu pai era duro de coração, minha mãe, sabe, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo entender, porque de pai e mãe eu não tenho entendimento. Você tem que mudar isso. Isso é contexto da tua região, da onde você nasceu. Mas a palavra fala, Jesus dizendo a Nicodemos: é necessário que o homem nasça de novo, da água, mas também do Espírito. É necessário que você esqueça, não importa se você é o mais inteligente ou o mais tardo de mentalidade, o Senhor diz a você: mude o seu CPF espiritual. Você sabe o que é mudar o CPF espiritual? Não importa a religião, não importa a região, não importa a família que você nasceu. A partir de agora, você vai ser uma pessoa mais forte do que você é. Josué disse: eu sou o menor. Gideão disse: eu sou o menor. Moisés falou: eu sou um gago. Jeremias disse: eu sou só uma criança. A minha casa, ela carrega uma maldição hereditária. A minha família carregou uma maldição hereditária. Eu vivi no meio de dores, eu nasci no meio de dores. Ei, Deus está te chamando a nascer de novo. Agora não de um pai físico, mas de um pai espiritual. Ah, mas meu pai é fraco, meu pai é pecador. Eu também, você também. Não importa. Nós estamos chamando para você ser filho de um novo pai. Esse nunca passará, nunca errará, nunca te abandonará, nunca te deixará, nunca deixará de cumprir a sua palavra. Você pode ser órfã de pai e mãe, como Hadassah, mas Deus te chama para uma identidade nova de Esther, rainha no meio do meu povo, ao qual eu ouvirei as suas orações e salvarei o meu povo da morte. Você entende? Deus está te dando um novo CPF espiritual, aonde o pai é Ele, aonde a identidade é dele, e quem garante a vitória também é Ele. Ele é aquele que julga, e a palavra dele tem a validade total. Ainda que a tua mãe que te gerou no ventre te abandonasse, eu nunca te abandonaria.
quando a minha mãe não pôde me salvar, porque ela era mortal, que nem eu sou, o Senhor me salvou. E Ele me livrou, porque tinha um plano na minha vida. Querido, o nosso Pai no céu nunca nos abandonará. Eu queria que você agora colocasse os seus pensamentos em oração e dissesse: Pai, o Senhor está aqui. Você pode dizer isso? Não porque eu estou dizendo, mas para que você prove que Ele é real em você. Pai, o Senhor está aqui. Então me dá o teu CPF. Coloca em mim o teu nome, para que eu não seja mais esse garoto fraco, essa garota depressiva, para que eu não seja essa mulher ansiosa, para que eu não seja esse homem covarde, mas que eu puxe através do teu sangue a força de Cristo Jesus. Vai dessa tua força, Gideão, porque você se vê fraco, mas eu te vejo forte e corajoso. Olha como Deus te vê. Talvez você nunca recebeu um elogio do seu pai assim. Talvez sua mãe nunca teve condições de dizer isso de você. Não julgue, mas escute Deus dizendo: eu te vejo forte e corajosa. Quantas vezes a gente disse: Pai, eu não vou aguentar mais, e Deus disse: você vai, porque eu conheço a tua força. A tua força não vem de ti, a tua força vem daquele que traz o conhecimento além da imaginação. Então ore junto comigo e diga: meu Deus, que essa noite as minhas forças possam ser tuas, e que eu possa te alegrar, para que a tua alegria me fortaleça. Diga: Senhor, fale, eu não sei o que você está vivendo, mas diga: Senhor, me fortaleça, para que eu não desista, para que eu continue. Quantas vezes a gente diz: eu vou abandonar porque eu não vou conseguir. E é verdade, irmão, não tem ninguém que nos conheça mais do que nós mesmos. A gente sabe até onde dá, até como somos fracos. Mas quando Deus diz: vai nessa tua força, é porque Ele está acreditando em você mais do que você mesmo, e te dá a força para concluir a boa obra. Você vai ser um ótimo pai, você vai ser uma ótima mãe, porque Deus te dará forças. Você vai conseguir colocar essa empresa para frente, porque Deus te dará força. Você vai conseguir exercer esse ministério, porque Deus te dará força. E quando todos disserem: ele conseguiu, ela conseguiu, você vai dizer: não foi eu, foi o Deus Todo-Poderoso que me fortalece. Tudo eu posso, fale, tudo eu posso naquele que me fortalece. Deixa eu orar por você. Pai, derrama teu manto essa noite de força nesse lugar. Que eles construam os tijolos: paz, harmonia, longanimidade, bondade, domínio próprio, temperança, mansidão. Rapaz, eu não tenho isso tudo não estou falando de você, estou falando daquilo que Deus vai te dar. Paz, bondade, benignidade, temperança, domínio próprio, mansidão e principalmente paz. Mesmo que em meio à guerra, paz para vencer, e será além do entendimento. Como ela consegue ainda? O diabo vai dizer: ela vai cair agora eu destruo o casamento dela. Não vem de mim a força. Você pode dizer isso agora? Não vem de mim a força. A força vem do Senhor. Toda a honra e toda a glória. Aí ele vai desistir da faculdade agora. Ela vai desistir da faculdade. Ei. Quantas vezes eu quis desistir da faculdade? Digo: Senhor, eu vou ser envergonhado, eu não consigo. E o Senhor disse assim: não é a tua força, é a minha força. E a única coisa, irmão, que eu conseguia dizer é: digo, lembra-te da tua parceria comigo. Lembra-te da tua parceria comigo.
Você pode fazer parceria com o Senhor agora. Diga: Senhor, vem ser meu sócio no meu trabalho. Senhor, vem ser meu sócio na faculdade, no casamento. Senhor, vem fazer parceria na minha saúde. Senhor, vem ser meu sócio no ministério, para que quando eu concluo a boa obra, eu possa dizer: foi o Senhor que fez, não foi eu. Pai, derrama a tua força no nosso meio, que fortaleça os fracos, que levante os abatidos, e como aqueles que se juntaram a Davi, homens endividados, atribulados, mas o Senhor fez deles um exército forte, ao qual todos chamavam os valentes de Davi. Assim será o teu povo nesse lugar, um povo forte, que gritará com espada na mão: o Senhor é o Senhor dos exércitos, e Ele toma a nossa frente e vence as nossas batalhas, porque a Ele seja toda a honra, toda a glória e todo louvor. Você pode dar a maior salva de palmas que você puder. Você pode dar um glória a Deus, um aleluia. Seja adotado pelo Senhor. Oh, aleluia. Dê um abraço na pessoa do seu lado. Diga: receba a força do Senhor. Quando a tua força acabar, o Senhor tem força suficiente para te dar. Diz a ela aí, diz a ele aí: ei mãe, ei pai, o Senhor tem força. Ei jovem, o Senhor tem força para te dar. Ei, você que está sabendo que não tem sabedoria para tal coisa, o Senhor vai te dar liberadamente. Ei, você que tem chorado, o Senhor vai enxugar as tuas lágrimas, em nome de Jesus. Cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo. Glória a Deus. Pode sentar, sente. Aleluia. Quero chamar a Liliana, ela vai trazer o devocional de hoje. Logo após teremos nossos dízimos. Aleluia. Oh, glória. Tá bênção ou não tá? Tá todo mundo doido para ir embora? Ou tá todo mundo dizendo glória a Deus, Senhor, por este alimento? Ninguém deu glória a Deus, né? Jesus. Vou dar mais uma chance a vocês. Quem tá dando glória a Deus por esses alimentos? Amém. Glória a Deus. O devocional de hoje foi no Salmo 1. Amém. Em nome de Jesus. Que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Diga assim: eu sou esse justo. São poucos os justos, né? Nossa, misericórdia. Eu pensei que a igreja ia: eu sou esse justo. Mas eu vou dar chance a vocês de novo para se apossar dessa promessa. Diga: eu sou esse justo. Aleluias. Muitas vezes em nossas vidas, ao lermos essa passagem, nós achamos que se refere apenas a eu fazer amizade com pessoas do mundo. Sentar na roda dos escarnecedores, eu não sentar numa roda de bebida, eu não estar ali fazendo comunhão com os ímpios. Mas na realidade o que o Senhor ele está dizendo aqui é que Ele nos levanta. E é incrível, Leandro, que o que eu vi aqui foi algo magnífico. Do meio dessa igreja levantou uma grande árvore, e dessa árvore tinha muitos frutos maduros que estavam caindo. Mas esta queda não era para a morte, era para a vida, porque os frutos estavam gerando mais frutos, Patrícia. E o Senhor está dizendo para essa igreja: vocês não são escarnecedores, vocês são justos, eleitos de Deus. Mas cuide do teu caminho e aonde tu tens andado.
com quem tens falado e o que tu tem deixado impactar a sua vida. Sentar com os escarnecedores também se refere a você se deixar levar pelas suas amizades. Quem é você? Você já parou para pensar? Amém? Você já parou para pensar quem sou eu? Quem é você, Crislene? Quem sou eu? Às vezes a gente diz assim: é você, eu sou a Liliana, filha do Ocimar e da Socorro, casada com Dudé, mãe dos meninos e das meninas. Não. Sabe quem eu sou? Quando eu digo assim, quem é você para Deus? Você é herdeiro do céu, co-herdeiro com Cristo, príncipes e princesas de Deus, que tem a obrigação de nessa terra ser a carta de Cristo e testificar daquele Deus que opera na sua vida. Você é aquele que tem a obrigação de, como a Patrícia disse, ser o prudente que constrói a casa sobre a rocha. Porque os ventos, as nuvens, as chuvas, elas virão, mas elas não têm poder sobre a nossa vida. Nós temos o inimigo mais ferrenho que Satanás, que é a nossa carne. E se nós dermos lugar a essa carne, ela vai nos vencer. Mas o Senhor está dizendo aqui: medita na minha lei, mas não apenas isso, tenha prazer nela. Você tem prazer nessa palavra? É como a Patrícia disse, ela não sabe nem o que é que eu ia falar. Você tem vivido essa palavra? Ou tem sido apenas um livro que você lê e esquece? Porque essa palavra, cada palavra que você lê, vai trazer para você um julgamento de vitória ou de derrota, de fortaleza ou de debilidade. Mas a escolha está apenas em nós. Mas o Senhor está dizendo aqui: olha, eu te levanto para influenciar, não para ser influenciado. O que você tem deixado impactar quem você é? É o que essa palavra está dizendo para nós. Ele te chama, Leandro, para prosperar, mas a prosperidade é a dele, não é a tua. Você entende o que essa palavra está nos dizendo? Você é uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Não importa a estação, não importa o momento que o mundo está vivendo, não te impacta, porque você está guardado e selado, porque você medita e tem prazer na lei do Senhor, e o escarnecedor não tem poder sobre a tua vida. Não importa com quem você trabalha, não importa com quem você convive, não te impacta, porque você tem prazer na lei do Senhor. Não importa quais foram as tuas raízes, importa quais são as tuas raízes. E o que esse devocional me disse nesse dia: cuidado, o ímpio passa. Tem um salmo que declara: cuidado para onde tu olha, que se você olhar para o lado e achar que o outro prospera e você não, cuidado, isso vira julgamento para a nossa vida. Então, como eu disse naquela pregação, se alguém aqui cresce, glória a Deus. Se está na luta, a guerra também é tua. Mas pode ter certeza, a tua vida é uma bênção. E você é essa planta, essa árvore. E você vai gerar frutos. E esses frutos cairão e morrerão na terra e darão sementes. Agora uma coisa eu te digo: não se preocupe com os frutos que estão caindo, porque não compete a você, porque são de Deus. Amém? Então, cuidado, você foi levantado para impactar, em nome de Jesus, e não para ser impactado, para influenciar e não para ser influenciado. Os cansaços da vida são normais. Se não fosse assim, a gente já estava transformado e já estava na glória. Amém? Mas você tem que declarar: eu sou justo. Quem declara-se justo aqui nessa noite, levante a mão. Sabe por que você é justo? Jesus te justificou. Sabe por que você é justo? Porque Jesus, quando olha para você, vê Jesus aliás, Deus, quando olha para você, vê Jesus na cruz e diz: eis que o pecado deles já foi
pago e apagado para a glória de Deus. Nunca se assente na roda dos escarnecedores, mas seja plantador, semeador de vitória. Em nome de Jesus, aqui eu agradeço a oportunidade. A paz do Senhor. Quero trazer uma pequena reflexão sobre o dízimo. Quem quiser dizimar, ofertar, levante sua mão. E vou ser bem breve, tá? A palavra que eu quero trazer é aquele momento de Mateus. Não de Mateus, no livro de Mateus. Capítulo 27, diz assim, versículo 3. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E aí houve esse momento de arrependimento, onde ele falou: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. E aí eu não vou explanar mais, mas o que eu quero trazer aqui através da palavra do dízimo é o quanto o dinheiro nos influencia. A gente está falando aqui que o nosso justificador, como falou a irmã, ele foi traído por causa de um valor de dinheiro. Para você ver a preocupação do Senhor Deus, a nossa vida, entendendo que hoje o que nós precisamos em saúde depende de um valor de dinheiro. Se tivermos que ir para o médico, temos que pagar. Se o SUS não cobrir, temos que desembolsar alguma coisa. Para nos alimentar, temos que pagar. Então tudo em nossa vida hoje, ele se resume em dinheiro. Se hoje nós temos muito dinheiro, temos um padrão de vida. Se temos pouco dinheiro, é outro padrão de vida. Então Deus, ele se preocupa até onde vai o nosso pensamento em dinheiro. Então ele traz para nós essa reflexão toda a vida que viemos aqui falar sobre o dizimar e ofertar. Eu aprendi dessa forma. Deus, ele não precisa do nosso dinheiro. Ele precisa que a gente não tenha apego a isso. Ele sabe que as preocupações virão, que as dores virão, né? Como a pastora pregou, a nossa casa, ela está alicerçada, mas vem sobre nós os problemas. E aí Deus, ele pergunta a nós todo dia: em quem você confia? Quem tem te dado força? A tua conta bancária ou a Deus? Cara, isso é incrível. Então você que é dizimista, saiba que toda semana Deus trabalha o seu coração dizendo: eu te entrego os recursos. Tenha esse coração grato. Eu não deixarei faltar sobre a tua mesa. Tenha esse coração grato. Não quebre alianças com Deus. Não negocie com Deus. Não seja eu estou dando ao Senhor para que o Senhor não deixe faltar. Não. Devolva ao Senhor o que Ele já fez por você. Eu falo muito isso para os meus filhos, né? Essa questão da gratidão. Agradeça a Deus pelo que Ele já fez por você. E mesmo que Ele não tenha feito nada, tudo que Ele tinha de fazer, já fez, que foi entregar o seu filho por você. Tenha esse coração grato. Quando você quiser dizimar, ofertar, receba essa oportunidade de você expressar mais uma vez a sua gratidão. E eu peço à igreja para ficar de pé e a gente louvar um pouco. Permanecem para sempre.
Glória a Deus. Levanta a mão para o céu em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez te agradecer pelo que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida, sobre a nossa mesa. Às vezes a gente esquece de orar, Senhor, mas essa é uma forma mais uma vez de te agradecer. Muito obrigado, Deus, pelo trabalhar do Teu Espírito Santo, pelo trabalhar, Deus, em nosso coração, para sermos gratos a Ti, através dos dízimos e ofertas. Traz Teu dízimo, traz Tua oferta com alegria, em nome de Jesus. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. E o culto terminou. Não, já tem que fazer melhor. E o culto terminou. Quinta-feira nós temos culto aqui, tá bom? Esperamos vocês. Sábado temos culto Kids para as crianças, às 17 horas, não é isso? Culto Kids? É às 17 ou às 18? 18 horas. E domingo estamos aqui de novo, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Lembre de fazer o seu devocional. Sexta-feira tem as células Kids e vocês estão convidados a participar. Levanta a mão, Pai, nós te agradecemos por esse momento tão lindo, Senhor, onde a nossa família se reúne na Tua casa. Louvamos e te agradecemos por esse ambiente de paz e que assim também seja nas nossas casas. Leva cada um em segurança, em nome de Jesus. Abençoa a semana, fortalece a vida financeira, a vida física, Senhor, a vida emocional. E que tudo aquilo que seja impedimento caia por terra, em nome de Jesus. Que as portas estejam abertas para o crescimento do Teu povo e para o florescer e o frutificar, em nome de Jesus. Eu te abençoo no amor do Pai, nessa graça tão maravilhosa, misericórdia tão infinita do Filho e essa consolação tão profunda do Santo Espírito que habita no nosso meio. Isso em nome de Jesus, amém e amém. Dá uma salva de palma, dá a paz do Senhor pro teu irmão. Se puder, dá mais um abraço nele. Que a sua semana seja uma bênção.